Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui essa manhã? Amém. Hoje é um dia que Deus vai falar com o seu coração. Hoje é um dia que você deve sair daqui diferente de como você entrou. Ah, pastor, mas domingo passado foi assim, mas hoje será também. Ah, domingo passado não aconteceu, então hoje irá acontecer. Porque todos os dias o Senhor tem reservado algo para mim e para você. Basta que eu e você creia. Quantos creem? Tem alguém com calor aqui ou é só eu? Tem duas hipóteses, né? Ou o fogo de Deus passou na sua vida e ar-condicionado nenhum resolve, né? Ou é o clima mesmo. Nós queremos colocar mais uma máquina de ar-condicionado. E quantos concordam que nós precisamos de mais uma máquina? Então eu conto com você para a gente juntar o dinheiro e comprar, né? Você sabe que tudo que é ofertado na casa de Deus, que nós chamamos de igreja, instituição, é um benefício seu. Não é, né? Tem muita gente diz besteira por aí. Mas quando você dizima e oferta, você não está dando dinheiro para o pastor. Você está dando dinheiro para Deus. Obviamente, eu não tenho aqui um malote celestial, onde, né, o tesoureiro põe no malote, joga para cima e o Senhor pega lá em cima. Isso aqui é revertido para nós, né? Esse semestre nós gastamos perto de 2.000 euros com os kids, comprando roupas para o teatro, equipamento de som, vamos comprar agora um equipamento de multimídia. Isso tudo é revertido para mim e para você, para os nossos filhos, para o nosso ensino. Então, sempre que você vê uma necessidade na igreja e o seu coração diz alguma coisa, vá lá e ajude. Isso também é uma forma de ofertar ao Senhor, é investir na obra dele. E isso aqui é parte da obra de Deus, né? A igreja não é esse prédio, mas a igreja se reúne aqui nesse prédio. Então, tudo que você vê e que você, né, sabe que pode ser melhorado, contribua, ajude e você vai ser abençoado e também abençoar as outras pessoas. Amém? Irmãos, nós demos início ao nosso curso de ceifeiros e maturidade no Espírito. Então, quero dizer que você ainda que não começou, ainda há tempo. É toda segunda-feira, às 20h e tem sido um tempo precioso de renovação da mente. Você sabe que nós precisamos tirar tudo aquilo que é do mundo e colocar o que é de Deus. E é necessário que isso seja feito. Uma das formas é através do ensino da palavra. O que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu relacionamento com filhos, com parentes? O que Deus tem para você? Então, você descobre isso ao ler e estudar a Bíblia. A Bíblia é um manual da vida do homem. E quanto mais você entende disso, mais você cresce. Pergunta aí, seu vizinho, você tem renovado a sua mente? Nós vamos renovar a nossa mente até quando? Até ela se tornar igual à mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ensina até que seja como Cristo. Quanto tempo demora isso? Não sei. Só sei que eu estou no caminho de ser como Ele. E você sabe que a obra da cruz, ela nos possibilitou ter essa mente de Cristo. Ela nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Depois que a cruz, a obra da cruz aconteceu nessa terra, ela dividiu, um tempo. Antes da cruz e depois da cruz. E ela nos fez nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher. Por quê? Agora nós contemos o Espírito de Deus. E é por isso que é possível ter fé em Deus. Quantos aqui têm fé em Deus? E eu quero compartilhar algo nessa manhã sobre isso, porque antes de nos convertermos, nós andávamos por vista. Agora nós andamos por fé.
Por isso, nós acreditamos quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Na velha criatura, velha criação, eu e você andávamos por vista. Nossos sonhos eram limitados, as nossas conquistas eram limitadas, os nossos desejos, os nossos anseios e tudo que nós tínhamos era limitado. Por quê? Era limitado ao dinheiro, era limitado à condição social e desenvolvimento de cada um, era limitado a uma visão natural humana, mas quando você se uniu com Deus, o que aconteceu? Agora, os olhos de Deus vêm sobre você, e nós enxergamos a vida na ótica de Deus, nós enxergamos a vida pelos olhos dele, por isso nós andamos pela fé, e por isso nós cremos que nada é impossível ao que crê. Cutuca aí seu vizinho e fala para ele, nada é impossível ao que crê. E a nossa fé ela deve ser alimentada, não é? E uma das formas é ser alimentada pela palavra de Deus. Lá em Mateus 4:4, olha o que diz. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Jesus comparou a palavra, com o quê? Pão, alimento. Como é que a nossa fé cresce? Quando nós nos alimentamos das palavras de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, ou quando você lê a Bíblia, aquilo salta aos seus olhos, né? Quem já teve essa experiência? Isso é alimentar a fé. Eu e você precisamos alimentar a fé todos os dias, porque senão nós voltamos a andar por vista. Então, quando você olha para o seu casamento, você anda por fé ou por vista? Sabe o que é andar por vista no casamento? É fazer uma lista com todos os defeitos do seu cônjuge. Alguém já fez isso? Eu acho que foi só eu. E a Lorena também. Você já fez uma lista assim do que você não gosta no seu cônjuge? Sinceramente, quem já fez aí? Deixa eu ver. Não é só eu não, tenho certeza. Isso é andar por vista. É o que você vê. Como é então, eu já falei isso várias vezes, como é que nós andamos por fé no casamento? Quando você declara o que ela não é ou você não vê. Como é que nós andamos por fé com a criação dos filhos? Quando você olha para o seu filho e fala, ô menino malvado. Não, é quando você olha pela fé. Fé na palavra de Deus. A palavra de Deus não diz para ensinar os caminhos para a criança, ensinar os princípios. Então, quando você olha para o seu filho, você tem que declarar o quê? Esse aqui é cheio da palavra, esse aqui é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele não sabe ainda, mas eu sei. E o Senhor traz palavras, o Senhor traz promessas. Então, tudo que Deus diz, alimenta a sua fé em algo que você não vê. E certa vez Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, tem 3 coisas que ele disse. Qual que era a primeira? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... O que é negar-se a si mesmo? É você pegar essa lista do seu cônjuge, ou uma lista de reclamação do seu trabalho. Né? Tem gente que quando recebe o ordenado, ele olha para a conta e fala, ô miséria de salário. Isso é andar por vista. Pode até ser que seja pouco mesmo. Mas o que é andar pela fé? Obrigado, Deus, porque vai sobrar esse mês. Eu ainda vou ajudar o outro. Isso é fé. Então, para você andar pela fé, o que você tem que fazer com essa lista de reclamações, de reivindicações? Rasgar. Será que você tem coragem de fazer isso? Isso é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de pedir ou reivindicar ou reclamar tudo que você quer. Ah, pastor, isso é difícil, não é?
Pois é, Jesus fez isso. Ele era Deus, ele tinha toda a divindade em si mesmo, e ele se rebaixou tanto, se anulou tanto, que virou um homem. Veio de uma mulher, passou por tudo que nós passamos. Isso é negar a si mesmo. Né? O apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que ainda que podia continuar sendo Deus, se esvaziou. Isso é negar a si mesmo. E tomar a cruz? Tomar a cruz é você fazer o que o outro quer, servir. Então, você quer um segredo para um casamento feliz? Eu estou falando de casamento, que é a maioria aqui é casado. Segredo para um casamento feliz. Rasga a sua lista de reivindicações e supra tudo que o seu cônjuge precisa e quer. Ah, não, pastor, isso é muito difícil. Ok, então viva por vista, pelo que você vê. Mas não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Mas um outro dia eu vou falar só sobre isso. Hoje eu quero mais falar sobre fé. Porque é importante nós entendermos algo que aconteceu. Está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Eu ia ler tudo, mas vou ler só o verso 13 e 14. Abra a sua Bíblia aí, Colossenses 1. É importante você frisar esse versículo aí, se você ainda usa a Bíblia de papel, ou se é o arquivo, você também consegue selecionar. Diz assim, Ele quem? Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, que é o quê? A remissão de pecados. Olha que palavra interessante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que significa transportar? Levar de um lugar para o outro. Antes, eu e você estávamos no império das trevas. Sabe o que é império? Há uma diferença entre império e reino. Né? Reino é aquilo que é passado de pai para filho como uma herança. Né? Uma herança legal, é feita de forma legal. O império não, ele é conquistado à força. Depois que o pecado entrou na vida do homem, o diabo tomou o controle desse lugar, dessa terra. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando eu e você nos convertemos, o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino de Deus, o reino de Cristo. Então, eu e você fomos tirados de um lugar, tirados de um contexto e colocados em outro, no reino de Deus. E, às vezes, muitos cristãos não percebem, não entendem isso. Eles são colocados aqui, mas, às vezes, a mentalidade, o coração ou algumas outras coisas ainda está no império das trevas. É como o brasileiro que veio para cá, né? Tem alguns brasileiros que saiu do Brasil e veio para cá, mas o Brasil não saiu dentro dele. A pamonha está lá, o piqui está lá, o que mais? O jiló, o quiabo. Mas Deus te transportou de lá para cá. Mas eu e você precisamos entender que há um caminho para nós sairmos totalmente do império das trevas e viver no reino de Deus. Porque no reino de Deus há paz, há alegria. No reino de Deus há abundância de suprimentos. No reino de Deus, a minha palavra, quando é lançada, ela produz fruto. Mas se eu ainda estou, de alguma forma, preso ao império das trevas, eu não vou conseguir viver plenamente com Deus. E essa é uma das razões porque muitos crentes ainda não desfrutam da totalidade das bênçãos de Deus. Porque em algum momento ou outro está com o pezinho lá no reino das trevas. Então, o que eu quero, o ponto principal hoje é, você foi transportado, tirado do império das trevas para o reino de Deus.
E agora você precisa tirar isso de dentro do seu coração, algumas coisas, que eu vou falar mais aqui. Então, um exemplo, né, disso foi com Abraão. Abraão foi transportado de um lugar para o outro. Certa vez Deus chegou para Abraão e disse: sai da sua terra, da sua parentela, e vá para o lugar onde te mostrarei. Abraão estava no lugar que se chamava Ur dos Caldeus. Ur é uma cidade, Caldeus é uma derivação do povo. É interessante que em Ur dos Caldeus haviam as pessoas mais inteligentes daquela época. E eles eram conhecidos como os pais da astrologia. Sabia que Abraão sabia de astrologia? É por isso que o Senhor mandou ele olhar para o céu, porque ele tinha um certo conhecimento. Mas Ur dos Caldeus era onde imperava uma mentalidade humana de muita inteligência, de muito recurso natural, de pessoas que achavam que sabiam tudo, né? Tanto é que fundaram o Império Babilônico, veio desse povo. E aí Deus tirou ele disso e levou ele para a terra de Canaã. Isso é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Antes nós vivíamos numa esfera natural, nós vivíamos de acordo com o mundo, nós seguíamos princípios mundanos, nós seguíamos paradigmas, ensinos, conhecimento e experiências do reino das trevas. Mas o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos deu o passaporte para o reino de Deus, nos deu todas as condições, resolveu o pecado na nossa vida, nos lavou, nos redimiu, nos limpou, nos deu desejos, nos deu sonhos e nos transportou para o reino de Deus. Então, aqui no reino de Deus, você consegue sonhar alto. Aqui no reino de Deus, você consegue receber todas as bênçãos. Aqui no reino de Deus, você consegue andar pela fé. Mas, às vezes, é necessário que eu e você desconstruamos algumas coisas na nossa mente. Por isso, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforma, entenda que o Senhor te resgatou. Você não precisa mais viver como vivem as pessoas que estão no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Aqui no reino de Deus existem outros paradigmas, outros princípios, outras formas de serem vividas, e tudo isso é conquistado pela fé. Pergunta aí o seu vizinho: você anda por fé ou por vista? Pergunta aí: você está na Babilônia ou em Canaã? E por isso nós somos chamados de filhos de Abraão, porque nós agora andamos pela fé. Nós deixamos de viver no mundo. E agora nós entendemos que há uma forma que é superior ao mundo, que é o reino de Deus. Eu não sei se você para pensar isso às vezes, mas o reino de Deus é ter a mesma vida que Deus tem. Será que Deus vive uma vida confusa? Mas às vezes eu e você vivemos. Por quê? Porque a gente ainda tem resquícios daquele lugar. Será que Deus tem uma vida feliz, totalmente plena? Sim, mas eu e você ainda talvez não vivemos isso. Por quê? Porque ainda temos resquícios dessa terra antiga. E alguns até querem voltar para lá. Você sabe que quando Deus tirou o povo de Israel, que estava preso há mais de 400 anos, escravizados no Egito, eles ultrapassaram o mar, entraram em Canaã, e, aliás, chegaram às portas de Canaã, depois viveram no deserto, e lá no deserto, muitas pessoas murmuravam. E uma das reclamações era: lá no Egito tinha comida. Lá no Egito, a vida era mais fácil, sendo que eles eram escravos. Olha o pensamento errado. Eles eram escravos, mas tinha comida. Isso acontece com muito cristão que vem para o reino de Deus, mas ainda o prazer nele está nas coisas desse mundo. E eu compartilhei, não sei há quantos domingos atrás, que as pessoas, para terem prazer no mundo, sem Deus,
elas têm que viver no pecado. Não tem tanta coisa que dá prazer no mundo, a não ser o pecado. Não tem tanta coisa que deixa a pessoa feliz, aparentemente, do que o pecado no mundo. Mas quando eu e você fomos transportados, o Senhor nos dá uma felicidade muito maior. O Senhor nos dá prazer muito maior. No mundo, as pessoas pensam que o casamento só é bom se você tiver uma perninha lá fora. Uma outra pessoa para completar, porque casamento é muito difícil, casamento tem os contratempos. E no mundo há um ensino. Você já viu pessoas que têm um casamento aberto? Que é relacionamento aberto? É assim, eu sou casado com a Lorena, mas se um dia eu e a Lorena tiver meio mal, ruim das pernas, cada um pode procurar um escape aí fora. No mundo, sabe o que acontece? Pessoas num casamento colocam um terceiro ou quarto indivíduo dentro para aumentar a satisfação do prazer na carne. Sabe, eu falo para você, talvez você fique escandalizado com essas coisas, óbvio que isso é um caso ampliado, mas em coisas simples da nossa vida, às vezes nós buscamos nos satisfazer nas coisas que há no mundo. Sendo que o reino de Deus há prazeres e gozo completo. No reino de Deus, o seu casamento pode ser o melhor do mundo. No reino de Deus, você pode ser suprido em tudo. Não precisamos buscar mais as coisas lá do Egito, ou da Babilônia, ou de qualquer outra coisa fora Deus. Porque em Deus, quem vive pela fé é completo. Você fala, pastor, eu não sou completo ainda. Então falta entender que Jesus te tirou dali, tirou do império das trevas, transportou, Ele mesmo, Ele te segurou, Ele te deu as condições, Ele fez isso por você e o colocou numa terra boa, fértil, que quando você lança uma palavra e lança uma semente, dá fruto. Quantos querem viver no reino de Deus? Sabe que Abraão, então, teve que tomar duas decisões. Uma foi abandonar aquilo. Eu não sei o que Abraão tinha em Ur dos Caldeus, mas eu sei o que ele teve em Canaã. A Bíblia fala que Abraão era riquíssimo. A riqueza na Bíblia, no Velho Testamento, aponta para uma plenitude. Não era só dinheiro. Era em todas as áreas. Em todas as áreas, Abraão foi próspero. Ele cresceu, ele avançou. Por quê? Ele decidiu entender que Deus tirou ele de lá. Isso foi a primeira decisão, tirar o mundo de dentro de nós. Eu e você precisamos fazer isso constantemente até que ele saia do nosso coração, da nossa vida, das nossas experiências. Quando você se converte, algo acontece, uma batalha no mundo espiritual se trava. Por quê? Você agora quer ser alimentado por Deus e o diabo quer que você continue sendo alimentado pelo mundo. E tem muitas pessoas que não conseguem viver a plenitude porque se alimentam no mundo e em Deus ao mesmo tempo. Saia dessa vida hoje. Decida abandonar as coisas do mundo. Decida abandonar qualquer resquício de prazer, de satisfação e ser suprido em Deus. Mas quando ele chegou em Canaã, ele também teve que aprender a viver no reino. Como é que nós aprendemos a viver no reino? Você sabe, a família real britânica teve recentemente 2 casamentos, né? Um mais antigo e um recente agora. E é interessante que você vê a preparação que as pessoas fazem com a mulher que não é de família real, nós vamos chamar de plebeia, faz uma preparação para ela ser como alguém da família real. Quantos já viram isso aqui? Então ela faz curso. Esses dias, vendo uma reportagem, eu li um relance lá de que essa nova mulher que casou com o último príncipe cruzou as pernas de forma errada. Sabia que tem uma forma de cruzar as pernas?
Tem que fazer assim e fazer assim. Não pode. Na frente da rainha, exatamente. Foi essa a reportagem. Eu achei tão, por um lado, absurdo, né? Não pode fazer nada. Por outro, tão nobre. Eu queria receber um curso assim, né? Como ser igual ao rei. Como é que senta numa mesa? Às vezes você senta numa mesa, tem 3 garfos de um lado, 3 facas do outro, você fala, e agora? A maioria dos brasileiros não sabe o que fazer. Porque lá no interior de Goiás era uma colher só para tudo. Não tinha negócio de taça, bebia tudo num caneco. Coca-Cola, café, chá, era tudo no mesmo lugar. E aí, então, as pessoas têm que ter um treinamento para saber como viver num castelo da rainha da Inglaterra. E eu digo para você, na Bíblia é a mesma coisa. Nós precisamos receber um treinamento de como viver no reino de Deus. E quem foi designado para nos ensinar isso foi o próprio Espírito Santo de Deus. Todos os dias Ele nos ensina a viver no reino de Deus. Todos os dias Ele nos ensina a aplicar a fé, a renovar a mente, a tirar o lixo da cabeça e colocar as coisas concernentes ao reino. Todos os dias o Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida. Basta que você esteja disponível e diz, Senhor, eu quero ser moldado, eu quero saber como que vive no reino. Eu quero saber como é que se porta aqui no reino de Deus. Não é igual ao mundo. Não é o professor de sua faculdade que vai ensinar isso. Não é o jornalista, o colunista que vai te ensinar como vive. Não são os governantes que nos ensinam isso. É o próprio Espírito de Deus. Deus considera isso tão importante que Ele diz, não vai precisar um irmão ensinar o outro. O próprio Espírito fala com você. Não vai precisar alguém colocar uma lista do que você pode e não pode fazer. Como se fosse um lugar legalista. Esse dia eu estava pensando, né? Um pastor que vive no legalismo, eu acho mais fácil ser um pastor legalista. Porque você põe uma lista lá, o que pode e o que não pode. Aí o irmão fez, não pode. Irmão, vai lá, ora não sei quantas vezes, dá uma oferta aqui, resolve e pronto. Ah, isso aqui pode? Pode. Aí a vida do pastor se resume a falar o que pode e o que não pode. Olha que coisa mais medíocre. Eu não vim aqui falar para você o que você pode e não pode fazer. Eu vim aqui falar que o Espírito Santo está dentro de você. E Ele vai te ensinar as coisas do reino de Deus. Ele vai imprimir em você ensinamentos que são dele. Não são de homens nenhum. Não partiu de inteligência humana. Não partiu dos astrólogos de Caldeus, da Babilônia. Não partiu da inteligência humana. Partiu do próprio Espírito. O próprio Espírito te ensinou. Isso se chama sabedoria. Você sabe que Estevão, quando foi discutir teologia com os mestres da lei, a Bíblia diz, lá em Atos, que ninguém conseguia combatê-lo ali na discussão. Ninguém conseguia. Mas Estevão não era a pessoa mais estudada da época. Estevão não nasceu lá em Ur dos Caldeus. Estevão não era de Lisboa, capital de Portugal. Não, ele foi criado lá no interior. Fala uma cidadezinha, uma vila do interior de Portugal, alguém sabe? Uma vila insignificante. Hã? Odisseixas. Onde é isso? Pois é, ele nem sabe. Ele veio de lá. Aí chegou aqui em Lisboa, né, capital econômica do país, onde estão grandes escritórios de empresas, grandes pessoas inteligentíssimas, mestres. E aí, de repente, numa discussão, ele fala alguma coisa e os outros ficam sem palavras. Porque o Espírito o conduziu. O Espírito sedimentou conhecimentos espirituais dentro dele. E aí, quando ele abre a boca, o que acontece?
sabedoria, palavra de vida, libertação, palavra de alegria, bálsamo na ferida dos outros, colírio nos olhos. Isso acontece comigo e com você. O próprio Espírito te ensina. O próprio Espírito traz conhecimento. Que aí as pessoas falam, mas de onde é que vem isso? Você fala, é o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Então nós precisamos fechar o nosso coração para as coisas do mundo, para aquilo que é só natural. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Então, muitos ainda estão no reino, mas carregam um pedaço do mundo. O mundo ainda não saiu da sua cabeça. O mundo ainda te atrai. Eu quero dizer que todo amor e carinho a você, se o mundo ainda te atrai, é porque você não experimentou Deus o suficiente. Se as coisas desse mundo ainda brilham aos teus olhos, o brilho de Deus ainda está escondido para você. Mas nessa manhã nós vamos orar para que seja tirado todo impedimento para você ver o Senhor como Ele é. Para você ver Ele conforme Ele é, a plenitude de Cristo. E aí então você pode andar pela fé. E nós então precisamos entender que fomos crucificados para o mundo. Olha o que diz Gálatas 6,14. Projeta aí, por favor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está o quê? Crucificado para mim, e eu para o mundo. Será que nessa manhã você pode afirmar isso? Que o mundo está crucificado para você? Sabe quando é que eu e você podemos falar isso? Quando os nossos olhos estão no céu. E nós buscamos as coisas lá do alto, como diz Paulo em Colossenses. Se você foi ressuscitado com Cristo, vivificado com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, à direita do Pai. Sabe, quando nós temos os nossos olhos fitos em Deus, o mundo fica crucificado para nós. O que significa que o mundo está crucificado para nós? Que as coisas desse mundo não me atraem. As coisas desse mundo são muito pouco para mim. O que o mundo pode oferecer não é nada perto do que Deus tem para oferecer. E eu estava a ouvir alguns testemunhos de jovens, né? A Valtiza ontem aqui falou um testemunho que ficou marcado. Ela disse que não queria ir para a faculdade, orou muito para ir para a faculdade. Mas quando ela entrou lá, e agora esses dias nós lançamos um projeto para abrir células na universidade, quando ela viu isso, aí ela falou, agora eu vou para essa faculdade. Isso é quem entendeu que o mundo não tem mais valor. O que tem valor é Cristo. E aí, qual que é o pensamento dela? Essa faculdade não vai me acrescentar nada, mas eu vou acrescentar algo ali. Esse trabalho aqui não me acrescenta muita coisa, mas eu vou acrescentar algo ali naquele lugar, porque isso aqui já foi crucificado para mim. Eu não vivo mais igual as pessoas vivem no mundo. Então, já que é para trabalhar, então eu vou fazer a obra de Deus. E essas são as pessoas que amam trabalhar. Vou te dar uma dica. Se você, às vezes, não gosta do seu trabalho, faça do seu trabalho uma igreja. Quem aqui gosta de ir na igreja? Ok, é bom, né? Tem dia que não, nem tanto. Mas é bom, porque você sente experiências com Deus. Você é abençoado, você ora por outros. Por que não fazer isso, não podemos fazer isso lá no seu trabalho? Ah, porque o pastor não está lá, mas você está. Nós podemos fazer da nossa vizinhança uma igreja, porque você está lá. Então, você que às vezes reclama muito do seu trabalho,
Prega o evangelho lá para você ver que lá vai ser o melhor ambiente da sua vida. Isso aqui para mim, um culto para mim, ou uma reunião onde eu falo da palavra de Deus, é o melhor lugar onde eu posso estar. Melhor. Porque nós anunciamos o que é verdade, o que é verdadeiro, o que vale a pena. E eu falo para os jovens, jovem, você só tem uma vida. Gaste com alguma coisa que presta. Mas você é adulto, também só tem uma vida. Gaste com algo que preste. Como é que nós fazemos isso? Tirando o mundo da minha cabeça e colocando o reino de Deus. E aí nós vivemos o reino de Deus 24 horas por dia. Ah, pastor, isso não é possível. Então faz o teste. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, começa a falar do amor de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Não, fala só o que você sente. Fala o que você sente aqui no culto, na sua célula. Escolhe uma pessoa e fala, eu vou falar do amor de Deus para alguém hoje. Isso é alguém que foi crucificado para o mundo já não interessa mais. Essa coisa de buscar o conhecimento para ter poder, para ter dinheiro, já não nos interessa. Porque o Senhor tem muito mais para nos oferecer. Essa coisa de buscar prazer no mundo já não nos interessa. Porque o meu prazer em Cristo é muito mais suprido do que qualquer outra coisa que há nesse mundo. Então, quando nós decidimos crer que Jesus nos transportou, você então vai dizer o mesmo que Paulo, eu já estou crucificado para esse mundo. E o mundo também já foi crucificado para mim. Não me interessa. O que eu vou fazer? Eu vou anunciar a palavra. O que eu vou fazer? Viver igual às pessoas do mundo? Não! Deus tem algo muito superior para mim e para você. Eu sempre gosto de dizer que eu não nasci para ser igual a uma planta. Sabe qual que é a vida de uma planta? Nasce, cresce, reproduz, morre. Pronto. O que mais? Nada. Ajuda uma coisa ou outra. Não, eu nasci para cumprir um propósito daquele que me chamou. Quando eu estou aqui no reino de Deus, eu vivo o propósito plenamente de Deus. Jesus, certa vez, falou de uma parábola do semeador. Quantos já ouviram? Ele disse que o semeador saiu a semear e lançou sementes. Algumas caíram na beira da estrada. Outras caíram no meio dos espinhos. Outra em solo rochoso. E outra em terra boa. Quero dizer para você que a palavra de Deus, quando ela é liberada para quem está ainda no império das trevas, não tem tanto efeito. Mas para você que está aqui, toda palavra que vem na sua boca dá fruto. Toda palavra lançada sobre a sua vida dá fruto. E você pode, além de ser uma terra boa, também levar outros a ser terra boa. E eu quero nessa manhã fazer um desafio pessoal a você. Eu creio que nós fomos chamados todos para ser sacerdotes, para ser pessoas que representam o reino de Deus aqui nesse lugar. E pessoas estão carentes disso. Pessoas à nossa volta estão carentes de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir que há um lugar melhor para se viver. E o Senhor escolheu pessoas certíssimas para estar lá nesses lugares. Escolheu a dedo. Sabe quem Ele escolheu? Olha aí para o seu lado. Cutuca o seu irmão, fala aí, Deus escolheu você. Você está no lugar certo. Você está lá no trabalho certo. Você está na família certa. Você está na cidade certa. Você está na vizinhança certa. Agora, quando eu entendo isso, aí eu invisto. Eu falo, essa vida tem um prazo de validade muito curto. Então eu vou aproveitá-la da melhor forma. E aproveitá-la da melhor forma é quando você entra de cabeça no reino de Deus. E esquece as coisas que para trás ficaram.
Até Deus esqueceu o seu pecado. Para que você vai lembrar dele? Deus eliminou tudo aquilo que aparentemente te dava prazer. E ele disse: tem sede, vem a mim e beba instantaneamente. Jesus disse: você tem uma sede que é grande demais, eu posso te dar uma água que quando você tomar, nunca mais terá sede. Por quê? Porque eu vou te transportar para outro lugar. Esse transportar significa graça. A graça de Deus nos tirou do mundo e nos colocou no reino. A graça de Deus nos tirou do povo plebeu e nos colocou na realeza. E a cada dia eu e você aprendemos a ser mais reis e sacerdotes. E eu quero fazer então esse desafio para você. Sabe, abre a boca onde você está. Abre a boca ali no seu trabalho, na sua escola. Nós vamos fazer um grande movimento nas escolas. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor já preparou tudo. Esse sonho é dele, não é meu. Por isso eu sei que vai dar certo. Por isso eu sei que será poderoso. Por isso eu sei que vai impactar esse país, essa cidade. Porque é algo do reino de Deus, é uma terra fértil, é uma terra boa. E quando Deus fala, ninguém pode se opor. Sabe, eu creio que você pode viver num ambiente de trabalho que é o melhor possível, e ter paz, e ter alegria a trabalhar. Você já viu alguém levantar às 5 horas da manhã e falar: graças a Deus eu tenho um trabalho, vou para lá falar de Deus, me encher do Espírito, vou para lá ver pessoas convertendo, vou para lá ver festa no céu. Como é que eu faço uma festa no céu? Quando você prega o Evangelho e alguém se converte. A festa no céu. Será que isso te deixa para baixo? Isso te deixa triste? Então para de andar por vista. Para de achar que você está no trabalho só para ganhar dinheiro. Não. Você é sal e luz. Onde você chega, a luz chega. Onde você abre a boca, o sal aparece, a comida fica boa. As pessoas olham e falam: eu quero me alimentar disso também. Onde é que tem? Você fala: aqui dentro. Mas pode estar aí dentro também. Vem comigo. E assim você pode viver feliz. E assim você pode ser uma terra que mana leite e mel para as pessoas. Sabe, a esperança de vida nessa cidade está dentro de você. O que nós vamos fazer com isso? Você vai guardar aí para você um tesouro? Ou você vai mostrá-lo aos outros, falar: você também pode viver isso? Sabe, é muito egoísmo da nossa parte guardar isso só para nós. Essas experiências que nós temos com Deus, essas revelações que nós temos da palavra, essa alegria que nós sentimos ao experimentar o Senhor, há muita gente nesse lugar que precisa. Eu estou cansado de ver gente procurando igreja séria. Aliás, eu acho que eu vou pôr uma placa ali fora. Essa é uma igreja séria, vem aqui para ouvir a palavra. Mas não é por causa de mim, é o propósito de Deus. É onde nós estamos inseridos. Sabe, é tempo de nós abrirmos as portas da nossa vida para as pessoas que estão ao redor. É tempo de divulgar isso. Nós temos pouco tempo para isso. Nós temos pouco tempo para influenciar. Talvez você no seu trabalho vai ser transferido essa semana. E as pessoas que estão ali? Quem é que vai falar de Deus para elas? Você. Eu quero dizer que a melhor coisa que eu faço nessa vida é pregar o Evangelho. Eu sinto tanta alegria, tanto prazer nisso. Eu sinto tanto prazer de ver alguém entrando numa igreja de um jeito e 2, 3 meses depois vira outra pessoa. Por quê? Porque descobriu o sentido da vida. Descobriu para que nasceu. Quantos aqui aceitam o desafio? Ergue a sua mão aí para eu ver. Deixa eu tirar uma foto aqui, espera aí.
Irmãos, eu creio que nós vamos experimentar de algo tão sobrenatural aqui nesse lugar. E eu tenho orado ao Senhor por esse prédio. Né? Ontem nós recebemos uma palavra que nosso pastor Rogério, ele teve uma visão da igreja em Lisboa. Ele viu um prédio muito grande, com parqueamento, e ele via filas para entrar no culto. E isso não está muito distante, porque eu fui lá na MCI, a igreja do pastor Sidson, e lá é grande, tem parqueamento, também faz fila para entrar no culto. E nós vamos viver isso. Mas sabe quem é que vai participar disso mesmo? Quem entendeu que foi transportado para o reino. Não vive mais nesse mundo. As coisas desse mundo já não interessam. Ah, vou trabalhar para comprar um carro novo. Não, eu nem penso nisso. Mas Deus pensa, Ele é meu pai. Meu pai pensa no melhor para mim. E eu estou descansado nisso. Ah, eu vou trabalhar para comprar uma casa. Não. Meu pai sabe que eu preciso de uma casa. Sabe ou não sabe? Então eu estou à espera dele me dar uma casa. Não, vamos trabalhar para... Vamos pôr um alvo aqui de 150 membros e não sei... Não. Deus sabe quem vai mandar para cá. Deus sabe as pessoas que precisam ouvir a palavra. E Ele vai colocar essas pessoas do seu lado. E sabe o que você precisa fazer? Só abrir a boca. Ah, não sei pregar. Não, você não precisa pregar, não. Você só precisa falar o que aconteceu na sua vida. Você só precisa falar que há uma forma de viver excelente. Você só precisa de falar que há um pai desesperado para encontrar os filhos. Você só precisa dizer isso. E o Espírito de Deus vai conduzir você muito melhor do que eu. Quantos sentem no seu coração um desejo de servir ao Senhor de fato? Eu queria nessa hora orar com você. Sabe, se você tem um desejo de ser usado pelo Senhor e entendeu a mensagem que é: Deus, eu quero, primeiro, ter ciência de que eu fui transportado, que eu vivo pela fé, e que já que eu vivo pela fé, eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para de olhar com os seus olhos naturais. Para de olhar pelas vistas naturais. Não coloque expectativa no mundo. Não coloque expectativa no seu ordenado. Não coloque expectativa no seu marido, na sua esposa, no seu líder de célula, no seu trabalho. Coloque a expectativa em Deus. Quando seus olhos estiverem totalmente focados em Deus, você vai entrar no descanso da terra de Canaã. Só vive no descanso quem entendeu que Deus o colocou. Não é mérito, não é esforço próprio, é simplesmente fé. Quantos querem viver essa fé? Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu vou orar por pelo menos duas coisas. Primeiro, para aquelas pessoas que ainda já entenderam que saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. E eu não vou fazer apelo, que talvez isso seja constrangedor, mas você sabe se há coisas do mundo ainda no seu coração, na sua mente. Valores, sentimentos, princípios. E nessa hora eu quero orar junto com você e decidir nessa manhã, falar: Deus, tira toda porcariada do mundo da minha cabeça. Renova minha mente, meu entendimento. Renova o meu jeito de pensar, o meu jeito de viver. Me ensina a viver a realeza do Espírito. Feche seus olhos aí no seu lugar. Se é o seu caso, faça uma oração ao Senhor. Fala: Deus, eu estou nesse mundo, eu ainda sou cercado por coisas desse mundo, mas eu quero nessa hora me posicionar como um cidadão dos céus, como um cidadão do reino de Deus, e dizer: não quero viver como o mundo vive. Ó Senhor, nos ensina, nos mostra, ó Deus,
pedaços do mundo que há no nosso coração, para que nós possamos renunciar e rejeitar isso na nossa vida. Ó Deus, traz luz sobre nós, traz luz sobre cada irmão, sobre cada situação. Ó Deus, seja do relacionamento familiar, seja do trabalho, seja sobre o dinheiro. Tira o amor ao dinheiro da nossa vida. Tira a segurança que há no mundo, para que nós possamos nos segurar no Senhor. Oh Deus, nós rejeitamos tudo aquilo que não é do Senhor. Rejeitamos tudo aquilo que nos dá um prazer natural, porque nós cremos que o nosso prazer está no Senhor. O nosso prazer não é o pecado, o nosso prazer é o Senhor. E nessa hora nós abrimos mão de qualquer coisa que nos influencia, ó Deus, que nos leva a viver com uma falsa aparência. Nós rejeitamos isso da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Aleluia. Agora a segunda oração, essa eu quero chamar aqui à frente. Você que quer aprender a viver no reino de Deus. Você que ainda percebe que há muita mudança na sua vida, mas você quer se disponibilizar para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui para ser modificado, para ser transformado, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se você tem esse coração, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Nós vamos nos entregar para o Senhor. Nós vamos abrir o nosso coração e dizer: Deus, queremos viver no reino do Senhor. Não é só ser convertido, não é só ser um crente, mas é ser um discípulo, mas é ser um sal e luz, que tem sabor, que tem experiência de vida para contar aos outros, que tem experiência com o Senhor para dizer aos outros. E quando nós abrimos a boca, o sal que há em nós vai salgar essas pessoas e dar sabor de vida. Feche seus olhos, fala para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para ser transformado pela sua palavra. Eu estou aqui para ser instruído pelo teu Espírito. Ó Deus, me leva a viver como alguém do reino de Deus. Me leva a ser um sacerdote completo. Me leva a ser alguém que tem vida, que tem um Espírito que fala, que tem um Espírito que transborda. Oh Deus, nós nos dispomos essa manhã. Oh Deus, dizemos que estamos aqui por um propósito. Oh Deus, queremos servir ao Senhor de fato. Queremos ser instrumentos na mão do Senhor. Oh Deus, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida. Dizemos: usa-nos, Senhor. Usa-nos, Deus, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Ó Deus, nos dê oportunidade de falar do Evangelho, nos dê oportunidade de pregar da Tua palavra a toda criatura, em nome de Jesus. Vamos cantar essa música como oração ao Senhor. Aleluia, Cristo vive em mim. 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 Aleluia, Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou
Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Sabe, irmãos, esse semestre, nós lançamos um desafio para abrir células embriões. E nós vamos fazer isso tanto nas escolas como nas universidades, mas também em todo lugar. E quando eu estava a orar aqui agora, o Senhor me falou que há algumas pessoas aqui que têm desejo de abrir uma célula no seu trabalho. Talvez ali no intervalo do almoço. E a célula, quando é fora assim, quando ela é embrionária, ela é uma célula diferente. Você pode fazer isso em 15 minutos. Eu quero desafiar você que veio aqui, que respondeu a essa voz do Senhor que clama aí dentro. Se você quiser abrir uma célula lá no seu trabalho de 15 minutos, com oração, como é que é isso, pastor? Você vai lá e chama quem está com dor aí, está com a doença, quer ser liberto, eu vou orar por você, meio-dia, na sala tal. E vai lá e faz. Por quê? Você foi chamado por Deus para isso. Quando o Senhor nos enviou, o que Ele disse? Vá, cure os enfermos, liberte os cativos, os oprimidos, porque o Senhor está dentro de você. E se você também quiser abrir uma célula embrião na sua casa, me procure o seu líder, esteja disponível. Nós já temos 7 pessoas que decidiram isso, além dos jovens, e vai ser uma proporção enorme, porque o tempo de Deus para essa cidade já começou, e nós estamos no meio disso. O Senhor quer conquistar essa cidade. O Senhor quer entrar nas empresas. Ele quer entrar na sociedade, nos bairros que não são alcançados. E Ele fará isso através de nós. Esse lugar aqui é só um treinamento. Nós servimos a Deus, é a hora que a gente sai naquela porta ali. É aí que nós expressamos realmente a vida de Deus. Amém? Então, se você tem esse desejo, procure o seu líder, converse com ele, nós vamos inserir você nesse projeto, nós vamos orar por isso, vamos dar alguma instrução, mas lembra, o Espírito de Deus está dentro de você e essa voz que está no seu coração, ela quer ir para fora, sair das 4 paredes, sair da sua vida e influenciar outros. Quantos aceitam o desafio? Aleluia. Então, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, dê um abraço no irmão que está ao seu lado.